Olá, crianças! Eu sou a professora Wegna Fernandes e hoje eu estou aqui para contar para vocês uma história linda, uma história de uma bruxa de Anderson Novelo. A história chama-se A Bruxa do Batom Borrado. Então vamos começar. Na esquina da Rua das Vassouras, com a Rua das Peraltices, morava uma bruxa, dessas que não fazem mal a ninguém. Ela gostava de olhar revistas de moda, de tomar o chá da tarde e também gostava de olhar-se no espelho. Mas o que ela mais gostava mesmo era de passar batom. Todas as tardes ela tinha um ritual. Quando era 5h25 da tarde, após tomar o seu chá, a bruxa pegava o espelho e o seu batom e ia passar batom. Nesse mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Peraltices estavam voltando da escola. E elas gostavam de ficar observando a bruxa pela janela. E enquanto elas observavam a bruxa, elas faziam travessuras para atrapalhar o ritual da bruxa. O ritual de passar batom. Na segunda-feira, elas sondavam a bruxa. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, elas tocavam a campainha bem forte. Pém! E a bruxa, eletrificada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se recuperar, as crianças já haviam saído correndo, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e deixasse todas com cara de lagartixa. Às terças-feiras, as crianças fitavam a bruxa. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, elas tocavam um apito. E a bruxa, estremecida de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se recuperar, as crianças já haviam saído correndo, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em grilos gigantes. Às quartas-feiras, as crianças espreitavam a bruxa e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam tampas de panela, isso mesmo, tampas de panela, ó. E a bruxa, desmoronada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se restaurar, as crianças já haviam sumido, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em frangos depenados. Às quintas-feiras, as crianças espionavam a bruxa. E antes que a bruxa fizesse seu ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam buzinas de brinquedo, assim, pá! E a bruxa, atropelada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se recuperar, as crianças haviam saído correndo, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em calhambeques enferrujados. Às sextas-feiras, as crianças espiavam a bruxa. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam uma vuvuzela. Tom! E nesse momento, a bruxa, desgovernada de susto,
borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo dela se reconstituir, as crianças haviam saído correndo, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em elefantes desengonçados. Aos sábados, gente, acreditem, até os sábados, dizem que não tem aula, gente. As crianças bisbilhotavam a bruxa. Pois é. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, elas batiam um tambor. Acreditem, elas tinham um tambor. E a bruxa, esculhambada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se desesculhambar, as crianças já haviam saído correndo, com medo que ela fizesse algum feitiço e transformasse todas em soldadinhos de chumbo. Aos domingos, pois é, acreditem, aos domingos, dias em que também não há aula, as crianças, elas xeretavam a bruxa. E no momento exato do ritual, o ritual de passar o batom, elas tocavam um berrante. Acreditem, elas tinham um berrante. Tom, 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 tom. Pois é. E nesse exato momento, a bruxa ficava toda avacalhada, com a cara toda borrada de batom. E as crianças, com medo que a bruxa fizesse algum feitiço, haviam saído correndo, pois elas tinham medo que a bruxa as transformasse em vaquinhas de presépio. Pois é. Mas aí, gente, houve um dia em que as crianças não saíram correndo. Depois que assustaram a bruxa, elas resolveram ficar lá paradinhas para ver o que é que a bruxa fazia. E aí, elas ficaram observando pela janela. E aí elas viram a bruxa parada, em frente ao espelho, sem dizer uma só palavra. Chorando, chorando eletrificadamente, chorando estremecidamente, chorando desmoronadamente, chorando atropeladamente, chorando desgovernadamente, chorando esculhambadamente, chorando avacalhadamente. E as crianças ficaram com pena da bruxa. E elas fizeram as contas de quantas vezes haviam feito a bruxa chorar. E passaram muitos dias sem atrapalhar o ritual da bruxa. Até que um certo dia, no momento em que a bruxa estava se preparando para o seu ritual, o ritual de passar o batom, ela olhou para o espelho, pegou firmemente o seu batom e na hora do ritual, ela escutou umas batidinhas na janela. Leves, dessas que não assustam ninguém. E aí a bruxa virou-se lentamente para olhar o que era. E quando a bruxa virou-se lentamente, ela viu todas as crianças enfileiradas, todas com a cara borrada de batom. Pois é. E aí a bruxa levantou-se lentamente e caminhou lentamente até chegar à janela. E quando ela chegou na janela, as crianças, elas ficaram muito assustadas, porque elas tiveram medo que a bruxa fizesse um feitiço e transformasse todas em lesmas pegajosas. Mas não aconteceu isso. A bruxa foi olhando para as crianças e foi abrindo um sorriso que virou um sorrisão
que virou uma risada gostosa, que virou uma gargalhada. E todos acabaram rindo juntos, gente. As crianças e a bruxa ficaram rindo sem parar. E aí, daquele dia em diante, todas as sextas-feiras, quando as crianças voltam para casa, elas não vão diretamente para casa. Elas vão até a casa da bruxa, batem levemente a janela. E a bruxa abre a porta e todas entram. Dentro da casa da bruxa está preparado aquele maravilhoso chá da tarde, o chá das 25. E aí, as crianças, com a cara toda borrada, tomam chá juntamente com a bruxa. E foi assim que surgiu a festa do batom. A festa maravilhosa onde todas as crianças se divertem juntamente com a bruxa. A festa do batom borrado. E essa foi a nossa história. E piririm e pororó, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, crianças!